Querido telespectador da XLTV, seja muito bem-vindo ao programa Altera. O meu nome é Malaika Nassíria e estou aqui mais uma vez para lhe trazer novidades sobre as riquezas do nosso solo. Sim, desta vez vamos falar do mel das abelhas. Nada melhor que ir diretamente para a fonte. Estamos na Quinta das Abelhas. É bem sabido que o mel, mais do que um alimento, ele é usado também para combater várias doenças. O mel é distinguido pelo seu sabor, pelo seu aroma e ainda assim pela sua densidade. Estamos com o Sr. José. Sr. José, antes vai dizer-nos o que é que o Sr. José representa aqui nesta empresa, a Quinta das Abelhas. Bem, a empresa é Frutimel. O local é Quinta das Abelhas. Eu sou o diretor da empresa, sou o técnico principal também. Trabalhamos aqui desde a empresa foi constituída em 2003. 2003 já lá vão 22 anos. Portanto, o local que é conhecido como Quinta das Abelhas, mas a empresa é Frutimel Limitada. Disse que a empresa chama-se Frutimel Limitada. Yeah. E é o diretor da empresa. Sim. Ok. Diz também que a empresa funciona há quase 22 anos. Sim, começou as suas atividades comerciais em março de 2003. 2003. Certo. Ao criar a empresa, certamente que viu alguma lacuna, alguma coisa que as outras empresas certamente não estavam a fazer. Então o Sr. José pensou que não, deixe-me abrir uma empresa assim, que é para fechar as lacunas que existem em outras empresas. Qual foi a lacuna que identificou até chegar ao ponto de abrir uma empresa? Bem, isto tem uma história. A história é que eu vim para Moçambique contratado pelo Ministério da Agricultura em 1981. Trabalhar no Ministério da Agricultura, no programa apícola. Criámos o programa apícola em 1981, depois transformámos o programa apícola no Programa Nacional de Apicultura em 82 e eu trabalhei no Ministério da Agricultura até 1994. Foram 13 anos a trabalhar em apicultura, dando cursos de apicultura em todas as províncias. Fui diretor do Programa Nacional de Apicultura no tempo do Samara Machel, presidente Samara Machel, que apoiou muito a apicultura. Então, quando saí do Ministério da Agricultura, o programa tinha sido extinto e eu optei com a minha família, com a minha esposa, criarmos a empresa, porque não havia empresas praticamente na área da apicultura, não havia empresas nenhumas. Então, com a experiência que eu tinha adquirido durante aqueles anos que trabalhei no Ministério da Agricultura, não podia ficar parado. Então resolvi criar a empresa nessa altura, houve outras empresas que criaram-se a seguir, então faz parte do processo de desenvolvimento. Era uma lacuna que havia porque a apicultura no país era pouco conhecida. Então o surgimento de empresas na área da apicultura não tem parado de crescer. Hoje já existem muitas, no norte e sul do país, nessa altura não havia sequer uma única empresa. Era um trabalho que havia, era um trabalho de desenvolvimento, fomento da apicultura, e isto pelo Ministério da Agricultura, para a equipa que eu liderava na altura. Tínhamos uma equipa de técnicos aqui em Maputo e depois tínhamos representações a nível nacional. Todas as províncias trabalhávamos na extensão rural. Foi um trabalho de muitos anos.
Mais tarde também fiz trabalhos de consultoria na Guiné-Bissau e muitos trabalhos de consultoria em Angola. Tenho um trabalho feito em Angola, mesmo já depois de criar a empresa. Então pode-se afirmar que teve a ideia de abrir uma empresa de apicultura pela falta de outras empresas no ramo da apicultura? Pois, aquilo que se fazia era em termos de setor público, Ministério da Agricultura, faltava um setor privado da apicultura, na área da apicultura, não havia setor privado. As empresas eram empresas estatais, fazia trabalho de extensão, trabalho de fomento, então havia que começar a criar um setor privado na área da apicultura e nós fomos a primeira empresa a fazer isso. Por isso temos esse percurso todo. E eu aproveitei a experiência que eu tinha acumulado durante esses anos todos e continuo a acumular essa experiência, como vocês verem, além daqueles 13 anos no Ministério da Agricultura, ainda temos mais 22 anos da Fruta e Mel. Já tenho 40 e tal anos de apicultura em Moçambique. É realmente um grande passo, uma grande história. É uma grande história. Desde já, meus parabéns. Obrigado. Mas deixe-nos agora sair desta área e vamos mesmo para a prática, que é o que realmente a Quinta das Abelhas faz. Como é que é o processo de colheita do mel? É o seguinte, nós aqui na Quinta das Abelhas temos uma unidade de fabrico de colmeias e componentes para as colmeias, vendemos, também fabricamos para nós. Depois fazemos a captura de enxames, removemos enxames em casas, em fábricas. É um trabalho, é um serviço que a gente presta de recolha de enxames. Depois também temos aqui captura de enxames que vêm ter na quinta, porque nós temos estes 5 hectares todos florestados, portanto isto atrai as abelhas. Temos muitos enxames que vêm ter aqui e aqui preparamos enxames para levar para áreas de produção. Temos apiários localizados aqui na província de Maputo e também na província de Inhambane. Então, além disso, temos o setor de viveiros, onde multiplicamos plantas que têm interesse para a produção de mel, plantas apícolas e fruteiras também, para venda aos fruticultores. Eu também fui presidente da Associação de Fruticultores de Moçambique, estive na origem da criação da Frutisul. Fui presidente durante 20 anos. Também estive na origem da criação da Cooperativa de Apicultores de Maputo. Muita coisa para uma pessoa. Foi um trabalho muito árduo, um trabalho muito ativo durante esses tempos todos da minha juventude. Até agora, aos 70 e tal anos, e ainda continuo aqui ligado à área, e há de ser sempre assim, enquanto puder. É bom saber. Diga, quais são as técnicas que são usadas para preservar a qualidade do mel? Olha, começa logo do princípio. Na colheita, quando nós colhemos o mel maduro, identificamos o mel que está maduro nas colmeias. Desculpa, quando é que o mel está maduro? Pode dizer que o mel está maduro ou não? Quando o mel está maduro é quando a percentagem de umidade é inferior a 20%. E vê-se pelo favo, como a gente teve a ver e vamos ver na sala do mel, os favos estão apercolados. O mel está tapado com uma fina camada de cera, que nós chamamos que opérculo,
quando as abelhas amadurecem o mel, tapam. Então sabemos que o mel está maduro quando vimos esse mel tapar, com a cera tapar o favo. Começa aí a colheita do mel maduro por dentro de umas caixas próprias para transporte, sem apanharem poeiras, até à sala do mel. Na sala do mel temos o equipamento bem limpo, a sala bem limpa, para procedermos ao processamento, que é através da centrifugação, porque nós usamos o colmeia móvel e o processo é a centrifugação através da máquina centrífuga, como vamos ver. Depois o mel vai para dentro dos recipientes, que são os depósitos onde fica a decantar. Ao fim de 48 horas já podemos vazar para dentro dos plásticos, das embalagens que temos, que é embalagens de vidro, 500 gramas. Então o mel é embalado, é rotulado e é colocado à venda. Portanto, passa por este processo. De todo esse processo, qual é o processo que mais condiciona a qualidade do mel? Começa na parte da colheita, não desar fundo demais, não adicionar resíduos ao mel. Depois, na parte do processamento, quando está a colher, a fazer a percolação dos favos, e a parte da centrifugação, ter o cuidado de não haver contaminação. E também é um conjunto de fatores que podem influenciar. Os frascos têm que estar bem limpos, foram bem lavados, tem que ser tudo visto com aquela perspectiva de limpeza, de higiene. Para que não haja, nesses pontos críticos, não haja nenhuma falha. Porque o que a gente pretende é o seguinte: aquilo que tiramos lá na colmeia é aquilo que está dentro do frasco. É o mel. Não tem mel mais isto, mais impurezas, mais isto, mais aquilo. Não, é o mel igual àquele que está na colmeia. Esse é o objetivo. Ok. É verdade, para que se garanta a qualidade do mel, é necessário que se passe por um grande processo que o Sr. José já deixou ficar aqui. Aquelas que são as dicas para que o mel esteja na perfeita qualidade. Sr. José, diga-nos quais são as flores que as abelhas mais polinizam. Bem, há flores que as abelhas usam para a colheita do néctar e do pólen, que estão na natureza. São muitas, a flora nativa, até aquelas plantas fruteiras. Praticamente as abelhas polinizam todas as flores. Mas para efeitos de polinização intensiva, com o objetivo de aumentar a produção na agricultura, principalmente na fruticultura, nós destacamos algumas: os citrinos, o abacate, macadâmia e o liche. São fruteiras cuja polinização intensiva das abelhas tem um impacto muito grande no aumento da produção. Tanto que nós já costumamos alugar colmeias, isso já é normal aqui na África do Sul e em outros países, os apicultores alugarem colmeias aos fruticultores para fazerem a polinização durante o tempo de floração dessas culturas, para eles terem maior rendimento de frutos e qualidade dos frutos. Mas as abelhas existem na natureza para polinizar, não é para produzir mel. Elas produzem mel e pólen e própolis e cera e veneno, que depois o homem também aproveita.
é para elas, não é para nós. Nós é que vamos tirar. O papel delas é a polinização, garantir a troca do pólen de umas flores para as outras em toda a natureza em si. Será que existe uma diferença entre o mel, por exemplo, polinizado por um citrino e o mel polinizado pelo abacate? Não, o mel não é do pólen. Isso da polinização, o resultado da polinização é mais pela produção de fruta, porque o mel é retirado, é fabricado a partir do néctar. As flores dão a umas, outras não dão, só dão pólen, não dão néctar. Há umas que dão néctar e pólen. O pólen é o pão da abelha, é a proteína que as abelhas usam para se alimentar e que nós também podemos utilizar para tirar das colmeias e usarmos na alimentação humana. Mas o néctar retirado das flores é que é da origem ao mel, não o pólen. Portanto, o pólen não interfere na qualidade do mel. É a qualidade do néctar, que dá origem ao sabor, ao aroma e à cor. A cor do mel diferencia-se por causa da origem onde as abelhas foram buscar o néctar. Como é que a vegetação pode influenciar no sabor do mel? A vegetação dá origem à floração, as características que uma determinada flor tem pelo cheiro, pela consistência do néctar, pela cor do néctar, pelo sabor desse néctar, é que interfere na qualidade, na diferenciação dos meios. Os meios há meios diferentes e há meios mais apreciados que outros. E cores, tonalidades âmbar, castanho, amarelo e escuro. Por que existe o mel mais denso em relação ao outro? Porque nós vemos em bancas, nos mercados, que existe uma certa diferença entre os melos. Okay. Tem algum mel que é um bocadinho mais um castanho escuro, outros um bocadinho densos, e existe também outro tipo de mel que é possível notar resíduos, não sei se é chamado de abelha, não sei, mas é possível ver na garrafa que há algum resíduo. E em outros casos o mel está, digamos, puro, sem nenhum vestígio de alguma coisa. Como o nosso frasco, exatamente, como o mel da Quinta das Abelhas, é verdade. Pois, eu dividi isso em duas partes. Primeiro, a densidade, a percentagem de umidade que o mel tem. O mel que tem uma percentagem de umidade não deve ser superior a 20%. Quando é superior a 20%, o mel não está maduro. O mel pode fermentar. O mel fermenta porque foi tirado ainda verde. Quando estava verde, não estava maduro, tiraram-no. A percentagem de umidade é superior a 20%, esse mel tem tendência a fermentar, por isso é mais líquido. Agora, as impurezas já têm a ver com o processo de processamento que foi usado na extração do mel. Foi extraído com prensa, ou foi extraído à mão, espremendo, ou foi extraído com a centrifugadora. A centrifugadora, como nós temos aqui na sala do mel, que a gente vai ver, a centrifugação permite extrair o mel, não deixando impurezas, ou as partes de cera, as películas de cera que passam, são retidas depois no crivo, ou são depois decantadas no depósito.
depois tem a torneira em baixo e as partículas leves da cera sobem. Ao fim de 48 horas estão em cima, fazem uma espuma em cima do tambor. E nós podemos vazar que a torneira em baixo está limpinho, não apresenta impurezas nenhumas. Eu acho que este é o momento certo do Sr. José nos dizer quando é que pode-se dizer que o mel é bom e quando é que pode-se dizer que o mel não é bom. Olha, eu posso dizer o seguinte: quando uma embalagem de mel aparece com muitas impurezas à superfície, não é sejam só cera, mas abelhas mortas, esse mel não está bom, está contaminado. Isso já indica que o processo que foi usado para o processamento desses favos de mel não foi o correto. Pode causar algum dano à saúde? Sim, pode estar contaminado, pode ter bactérias, pode ser perigoso consumir esse mel. O mel também não deve ser consumido, é o mel que está ao sol. É frequente encontrar à beira da estrada, a apanhar sol, mel em garrafas. Esse mel também não é bom, porque o mel quando apanha sol, quando é aquecido e demasia, cria toxinas. Qual é a temperatura ideal para... O mel não deve ser aquecido a temperaturas superiores a 45 graus. Não deve ter temperatura. E durante, se é aquecido por causa de, por às vezes, estar sólido, estar cristalizado, se formos usar uma panela com água em banho-maria, não devemos deixar mais de 45 graus e por mais de meia hora, até o mel ficar líquido e depois pronto. O mel, se é aquecido, destrói as enzimas, destrói as propriedades do mel. Portanto, o mel ao solo não é aconselhável. Deve ser descartado, não se deve consumir. Como é que é feito o processo de, ou melhor, como é que é o processo de expensão? De? Expensão. Inspeção de? Não sei se estou a usar o termo correto, mas antes estivemos na colmeia. Pois. E estiveram a lançar... não sei. Estavam a falar, eu pensei que estivesse a falar da inspeção do mel, isso já acaba os serviços do Ministério do Comércio. A inspeção Ou inspeção mel. não é o termo correto? Não, estava-se a referir à inspeção das colmeias. Exatamente. Pois, quando faz uma inspeção da colmeia, é para vermos como é o estado da colmeia, como é que está o enxame, se tem alimento, se tem algum problema. Só fazemos isso quando se justifica. Não andamos sempre a abrir as colmeias a todo momento. Quando vimos que há qualquer coisa, há pouco movimento nas abelhas na colmeia, então resolvemos fazer uma inspeção. Abrimos a colmeia, vamos inspecionar para ver se tem rainha, se está com falta de alimento, se tem alguma doença. Então, antes de abrirmos a colmeia, como fizemos ali, no apiário, temos que dar fumo. Não podemos abrir as colmeias sem o uso do fumo. Qual é a utilidade de abrir o fumo? A utilidade, a gente somos obrigados a usar o fumo para que as abelhas fiquem desorientadas por alguns momentos, não fiquem defensivas. O fumo é como se fosse uma queimada, para que como as abelhas estivessem no mato e se aproximasse uma queimada e elas tivessem que abandonar a colmeia por causa do incêndio. Mas não é a queimada que se trata, é uma simulação de uma queimada. As abelhas, o que é que fazem? Elas ficam desorganizadas, o sistema de defesa na entrada da colmeia fica desarticulado, elas vão ocorrer aos favos de mel para chupar mel, que é para terem que abandonar a colmeia. Enquanto isso acontece, a gente faz o trabalho tranquilamente. Porque se não fizéssemos isso, as abelhas haviam de vir todas para cima de nós.
para tentar forrar, acender a colmeia. E cada abelha que pica e cada abelha que morre. Nós temos que evitar ao máximo que haja abelhas que morram. Então temos que trabalhar com fumo, não há outra maneira. Para onde é que é distribuído o mel produzido aqui na Quinta das Abelhas? Olha, principalmente é vendido diretamente a partir de uma banca que a gente tem aqui, na entrada da Quinta. As pessoas conhecem, passam e compram. As pessoas vêm na Maputo comprar o mel. Outro mel é vendido em algumas lojas. Há uma loja de produtos naturais, que é a Cocoma Comercial, na Eduardo Madelano, que vem muitas vezes comprar o nosso mel. Há outras lojas que aparecem espontaneamente, também levam algum mel, mas a maior quantidade é vendida aqui, diretamente ao consumidor. Internacionalmente, Não, fora de Maputo? Internacionalmente não temos quantidades de mel que justifiquem a exportação. Nós produzimos cerca de 2 toneladas de mel por ano. Agora, o que está a acontecer é que há um trabalho que está a ser feito pelo Ministério da Agricultura e pelos apicultores, na organização dos apicultores e na certificação do mel. Estamos a preparar o regulamento do mel e também um processo de detecção de resíduos do mel, em que envolve análises laboratoriais. Sim. Para que Moçambique possa começar a exportar mel, porque já temos grandes quantidades de mel produzidas principalmente na região centro, na região norte. E começa a haver interesse e já existem quantidades que podem ser usadas para exportação. Para já, esse é o mercado interno, praticamente. Portanto, há um trabalho que está a ser feito, começou ano passado, entre os apicultores e o Ministério da Agricultura, nesse processo. O negócio é lucrativo. É muito trabalhoso. Mas é lucrativo? É lucrativo, se não fosse lucrativo não tínhamos. Não faria. Não teríamos. Mas é dispendioso, é um trabalho que às vezes as pessoas não dão valor. Pensam que o mel é custo zero, que é só chegar nas abelhas e tirar o mel. Tira o mel. Não é? Tem muitas despesas, muito trabalho, muito combustível, muita manutenção de viaturas, estradas que dão acesso aos nossos apiários. Muitas delas não estão em condições, são as estradas terciárias. Isso obriga a que as viaturas andem constantemente a ser reparadas, tem custos muito elevados. Mas pronto, a gente vai sobrevivendo. Senhor José, aqui estamos a ver duas variedades do mel. Um é mais claro e o outro é mais escuro. O mais claro é flora predominante da lixo, certo? Da lixa. Lixo. E a outra é floresta. Yeah. Quando é que disse floresta? Porque é uma flora nativa. A flora nativa, e esta é uma flora única, de uma planta cultivada que é o licheiro. Certo. Esta é uma cultura do liche e está mais claro. Esta é da floresta nativa. Então, ao mel mais escuro. Por acaso é escuro, podia ser claro. Mas deste tipo de floresta onde a gente foi escolher o mel, era dar origem ao mel mais escuro. Mas o sabor continua o mesmo? Não, o sabor é diferente. Existe a diferença no sabor dos tipos de mel? Sim, existe. É na cor, no aroma e no sabor. É diferente. Os melos diferenciam-se pela cor, pelo aroma, pelo sabor e pela densidade. Pela densidade. Isto é um mel que tem cerca de, não chega a 20% de umidade.
como a gente pode observar, o mel mais denso, é o mel denso. Tem menos de 20% de umidade, isso é a mesma coisa. Agora há uma diferença. Tem uma etiqueta aqui, que é mel com própolis. Enquanto este é mel simples, este é o mel composto. É o mel da floresta, processado da mesma maneira. Sim. E depois adicionamos uma porcentagem de própolis. O própolis é uma substância que as abelhas fabricam a partir da resina de algumas árvores, que é para desinfetarem a colmeia. É como se fosse um antibiótico natural. Combate as bactérias. Se entra algum bicho dentro da colmeia que elas não conseguem pôr fora, elas propolizam, tapam com própolis e não se compõem. Portanto, está provado que o própolis é muito bom para a defesa do nosso sistema imunológico. E isso existe muita informação disponível no Google sobre o própolis. Então nós fazemos mel, preparamos mel com própolis. Ou seja, adicionamos própolis ao mel. Aproveitando este momento, existem muitos mitos sobre o mel. Existe algum mito que queira esclarecer sobre ele? Por exemplo, há quem diz que o mel pode causar diabetes. É um dos mitos sobre o mel. O mel não pode causar diabetes se for consumido em excesso, como o açúcar. O mel é diferente do açúcar. O açúcar que nós conhecemos, o açúcar refinado, é 100% sacarose. É muito prejudicial ao organismo. O mel tem açúcares naturais. Exatamente. Agora, não se pode consumir também açúcar, é algo que não se pode consumir em excesso. Tudo em excesso faz mal? Faz mal, tudo em excesso faz mal. Agora, o açúcar da cana-sacarina está provado que dá origem a diabetes. E então, agora os diabéticos não podem consumir mel. Os diabéticos não podem consumir mel? Não devem consumir mel. Pelo menos os do tipo 1, diabetes do tipo 1 não podem consumir. Diabetes do tipo 2 também não é aconselhável. Pode consumir, mas em pequena quantidade. Mesmo ínfima. Sim, em pequena quantidade. O melhor é mesmo, tem que ter um aconselhamento médico. O médico é que tem que ver qual é a quantidade. Exatamente. Ele dirá a melhor maneira de consumir. Exatamente. Pois bem, terminamos esta nossa conversa com o Sr. José Alcubia. Ele que deixou ficar aqui o passo a passo da extração do mel, bem como é que funciona o processo de expansão nas colmeias, deixou ficar a diferença entre variedades do mel, quando é que o mel pode-se dizer que é puro e quando é que não. É o momento de, infelizmente, o programa terminar, mas antes vamos pedir ao Sr. José que deixe, em jeito de últimas considerações, contactos para quem quiser adquirir o mel. Se tem alguma coisa mais que a Quinta da Abelha tem para oferecer, fique à vontade. Está bem, muito obrigado. Primeiro agradecer a vossa visita e este trabalho de divulgação que é muito importante para a apicultura. Isto leva a mensagem às pessoas que gostam da natureza e que também consomem os produtos das abelhas e para estarem bem informados. Isso é muito importante. Agora, só para dizer que nós, além de sermos produtores de mel, de material apícola, temos para a venda colmeias, equipamentos de apicultura, incluindo enxames de abelhas, pessoas que querem iniciar a apicultura, e podemos também dar alguma formação básica sobre a apicultura para quem quer iniciar com esta atividade, com esta nova atividade. Estamos situados aqui no quilómetro 6, na Matola do Rio, a Quinta das Abelhas, é onde está a sede da Frutinel,
e estamos ao dispor para quem quiser nos visitar, teremos o prazer de o receber. Muito obrigada pelo tempo que o Sr. José disponibilizou para termos esta conversa. Certamente foi uma conversa que deu para aprender mais sobre as abelhas e principalmente sobre o mel. E para si, querido telespectador, sim, este é o seu, o meu, o nosso programa A Terra. Fica atento sempre a todas as plataformas digitais da XXL TV, o Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Até lá!